Bom dia, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nós já estamos abrindo a abertura do Evangelho de hoje, só aguardando aí quem vai participar conosco. É o Estevam, lá da Casinha do Pão, esperando ele conectar lá. Bom dia, Estevam. Bom dia, Estevam. Bom dia, Walter. Deixa eu abaixar o som aqui. Vamos ver se já vai dar interferência aí. Certo. Também baixei o meu aqui. Acredito que vai dar tudo certo, Walter. O bom é que a gente é só trabalhador. A obra, o patrão da gente, como disse o Jorge ontem, eu falo uma coisa que eu gostei muito, assim, ó, o patrão gosta que eu trabalhe. Eu tenho que trabalhar porque o meu salário é grande. Eu devo muito. É Então, acho verdade. que eu não sei de você, não. Eu falo por mim. Eu reconheço que eu tenho um passado muito grande para me saldar a dívida ainda. É muita coisa que eu tenho que pagar. Acho que Não, somos todos nós, né, Walter? E ainda bem que o nosso patrão é bondoso e divide, né? Essa dívida em várias reencarnações aí. E muitas das vezes a gente reclama ainda, né? é, tá bom. Se a gente só conhece o progresso, mesmo que muito pequeno, tomara que a gente consiga saldar. O Pogete fala que a gente não paga 20%. Eu acho que é bem menos que isso, porque se pagar 20%, a gente ainda adquire mais de dívida na encarnação. Eu acho que não dá 20%, não. Porque a gente não consegue saldar 20%, não. A esperança demais. É só o Pogete que consegue saldar 20%. Verdade. É, isso mesmo. Trem é bom já explicar para os amigos aí. Nós já estamos abrindo a transmissão já como teste e 9 horas nós vamos dar início ao culto, ao Evangelho. Entretanto, Certo. eu falei com o Estevam agora há pouco, eu estou em Contagem, cidade próxima de Belo Horizonte. Estou na casa de parentes e aqui nós recebemos um comunicado da CEMIG notificando sobre hoje ia ter uma manutenção na rede elétrica. Então, 9 horas que vai ser esse corte de energia. Pode acontecer de algum imprevisto a gente ficar sem fazer o culto hoje. Por quê? Porque a transmissão está partindo de mim, o Estevam, nosso convidado. Então, se a minha rede cair, cai por consequência a do Estevam também. Tá? O que a gente pode combinar, Estevam, é que talvez você abra uma transmissão ao vivo, você mesmo, no Facebook, se isso acontecer, e dê sequência no culto. Tá? Mas vamos contar aí com a esperança, com a fé na espiritualidade, que vai sempre nos proveu de amparo, para que tudo dê certo. Mas, se acaso acontecer, porque não é só a energia elétrica, tem também a questão da transmissão da rede móvel, da internet, que pode vir a ser prejudicada. Então, bom, eu peço a todos aí compreensão. A questão, muitas vezes, igual eu abordei com o Estevam, questão do som, da transmissão, esse negócio todo, a gente, eu não tinha conhecimento nenhum até então. Eu estou aprendendo na base da tentativa e erro. Recebi a incumbência, se a espiritualidade passou isso para mim, porque ela acredita que eu tenho que me desenvolver também para dar conta disso. Eu estou tentando, na medida do possível, aprender de forma que eu seja beneficiado com esse trabalho, porque eu sou o maior beneficiado. Quando a gente faz a caridade para com os outros, quando a gente leva a palavra, lógico, eu, como eu acabei de falar, Estevam,
Eu tenho um saldo devedor de pretéritos. É lógico que a tentativa nossa é de, além de nos melhorarmos, aos poucos irmos saldando essa dívida que nós temos. Então, eu digo, humildemente digo, que todos nós, não somente eu, mas todos nós, quando participamos desse trabalho, quando vibramos, nos doamos em preces e orações, nós estamos, antes de beneficiar os outros nos beneficiando. Nós estamos procurando meios de salvar as nossas dívidas, de amenizar nosso passado tenebroso de erros, as nossas mazelas. Então, todos nós somos beneficiados com isso. Como disse o Estevam, o patrão divide para a gente em diversas encarnações, nos dá oportunidade de trabalho. Eu agradeço a todos vocês por participarem conosco, por acreditarem neste trabalho, por nos propiciar, tanto a espiritualidade quanto vocês, que nós consigamos levar a palavra, irmãos. A gente não imagina quanto este trabalho nosso alcança lares, pessoas longe que estão necessitadas. Então, isso só é possível pelo envolvimento energético de cada um de nós. Hoje, nós vamos ter o prazer de participar conosco aqui, o Estevam. Ele é um colaborador lá da Casinha do Pão, é irmão de fé, de doutrina, kardecista, e vamos fazer com que ele, nossas boas energias, as bênçãos divinas, de forma a nos possibilitar um excelente aprendizado. Seja bem-vindo, Estevam. Obrigado, Walter. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, tá? E que a gente possa, de uma maneira bem simples, né, passar alguma mensagem de alívio, né, pode proporcionar às pessoas que estão nos assistindo coragem, superar as mazelas, os problemas do dia a dia, da qual ninguém consegue fugir, né? Aquele que diz que não tem problema, aquele que diz que não tem dificuldade, que não tem aquilo que atrapalha no dia a dia, ele tá sendo mentiroso, né? Todos nós temos alguma coisa assim a passar para o nosso progresso. Então, eu só agradeço mesmo o convite. Não, vai. Já está faltando um minuto aí. Vamos saudando todos os nossos amigos, companheiros de jornada, de trabalho. Sejam bem-vindos, nos ajudem, pois este trabalho, eu repito, é justamente o somatório de todas as nossas energias que possibilita o sucesso da caridade e do amor com o próximo. O trabalho é da espiritualidade, mas nós somos os trabalhadores. 9h. Bom dia a todos. Uma vez, vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, entregando a Ele os nossos corações. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, São Vicente de Paula, Santo Agostinho e o nosso mestre e governador do planeta Terra, Jesus. E assim, como Jesus nos ensinou, nós, com amor, repetimos e louvamos a Deus através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Livrai-nos da prática do mal. Bom dia, Estevam. A palavra é tua, o evangelho está em tuas mãos. Que as boas intuições lhe tragam uma excelente explanação, uma excelente palavra. Obrigado, Walter. Então,
Vamos dar início, né? Bom dia, né, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando agora, aqueles que posteriormente vão nos acompanhar, né? No vídeo que o Walter lança aí nas outras redes sociais. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e também duas questões ou uma questão, dependendo do nosso horário, do Livro dos Espíritos, tá? Mas o tema em questão é: fora da caridade não há salvação, né? Qual o nosso objetivo hoje aqui na vida, né? Quem nunca se perguntou, quem nunca se questionou, né? Por que eu estou no meu trabalho? Por que eu estou naquela família, né? Por que eu estou convivendo no meio daqueles amigos? Todos nós hoje estamos aqui buscando o progresso, se tornar uma pessoa melhor, se tornar um espírito melhor, né? E para que a gente melhore, nós temos que passar por problemas, nós temos que passar por dificuldades, mas também temos que conviver com as pessoas, temos que passar por situações onde só o convívio ou só alguma situação que nos chama à reflexão ou nos faça com que a gente pense melhor, pense uma, duas, três vezes antes de agir ou mesmo antes de pensar. E isso tudo, todos nós temos no nosso cotidiano, ou é no trabalho, é dentro de casa, no convívio com os mais próximos, ou se a gente vai fazer uma viagem, a gente vai lá para longe, numa cidade onde a gente não conhece, a gente vai encontrar pessoas. E durante essa caminhada nossa, que cada pessoa escolhe um caminho diferente a seguir, a gente passa por situações onde nós temos a oportunidade de praticar a caridade. Não a caridade onde muitas das vezes a gente fixa um horário, nós fixamos um dia e a gente vai lá e bate o nosso ponto, pronto, está feita a minha caridade. Mas a caridade, aquela de maneira cotidiana, onde às vezes a gente deixa passar despercebido e imaginamos que esse ato bom que a gente deixa de fazer não vai valer a conta ou não vai ajudar o próximo, sendo que é nessas situações menores do nosso dia a dia onde nós devemos dar maior importância. Do que adianta a gente ir num centro espírita ou numa igreja qualquer ou em qualquer outra casa de oração, fazer tudo o que nós fazemos lá, só que ao sairmos desse local, ou antes mesmo, nós maltratamos uma pessoa, a gente agride um animal porque ele não quis sair da frente, ou a gente, no trânsito, a gente xinga a pessoa que às vezes errou, ou nós mesmos erramos, só que nós não temos a capacidade de enxergar isso. Então, do que adianta tudo isso, ir lá, fazer essa caridade pontual, só que nas coisas bem simples da vida, a gente deixa de fazer. Então, a leitura de hoje ela é sobre esse tema, que a gente possa ter a atenção necessária para que a gente possa aprender. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E o tema é: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Eu vou lendo algumas partes e posteriormente a gente vai fazendo a explicação. O item 8. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, apoia-se sobre um princípio universal, abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. Por quê? Porque todos nós, independente de que lugar nós estamos, de que corpo nós estamos encarnados, qual é o nosso trabalho, qual é a cor da nossa pele, a nossa opção sexual, a crença em que nós estamos nessa encarnação, independente do que nós somos hoje, todos nós a gente pode praticar a caridade, Ela está disponível a todos. Então ela abre a oportunidade para todos. Ela não coloca em privilégio ou de uma maneira exclusiva um grupo de pessoas, a uma raça, a um credo. Não, é para todos nós. Até mesmo aqueles que não conheceram Jesus ou ainda não vão conhecer nessa encarnação. Então, até mesmo esses, com certeza, praticando a caridade, exercitando a sua autorreflexão, procurando ser uma pessoa melhor, um espírito melhor, ele com certeza vai alcançar essa salvação.
que nada mais é do que a felicidade suprema, onde nós, bem pequeninos ainda, não conseguimos alcançar. Ou até mesmo a paz na nossa consciência, né? A tranquilidade da nossa consciência, o sentimento de dever cumprido. Então, essa salvação, ela engloba várias situações que, de antemão, pela nossa pequenez, a gente não consegue interpretar. Às vezes a gente interpreta de maneira errônea, pensando que é fugir de uma grande dor que Deus vai nos castigar. Nada disso. É alcançar a felicidade, realmente. Então, se a gente não tiver a prática da caridade nas nossas ações, no nosso cotidiano, a gente não vai alcançar. Não adianta eu ir pensar só porque eu faço parte de um grupo de pessoas que creem em um certo Deus, eu já estou salvo, que eu vou encontrar essa felicidade. Não adianta nós pensarmos assim. É necessário a gente praticar a caridade no nosso dia a dia. E a leitura continua. O dogma, fora da igreja não há salvação, apoia-se não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. Esse dogma é exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, ele vai separar. Em vez de estimulá-los ao amor a seus irmãos, sustém e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos, que se consideram reciprocamente amaldiçoados por toda a eternidade, mesmo sendo parentes ou amigos neste mundo, ignorando a grande lei de igualdade diante do túmulo, separa-os até mesmo no campo do repouso. Dizendo que, às vezes, a gente pensa dessa maneira, como a leitura ela está nos esclarecendo, que, imaginando que só naquele grupo de pessoas, só fazendo parte daquele grupo, a gente vai encontrar a salvação, a gente exclui os demais. A gente é indiferente com as outras pessoas que não fazem parte do nosso grupo. Então, se hoje eu estou no grupo da crença, todos nós temos que vestir a camisa amarela. Apenas um exemplo, a camisa amarela. Todos aqueles que não têm a camisa amarela e são excluídos da nossa companhia. E a gente pensa que eles também não encontrarão a salvação. Mas Deus não deu a camisa amarela para eles. Então Deus os criou para serem perdidos. Não pode ser assim. Todos nós encontraremos o caminho da nossa salvação, que é a felicidade, né? Que é a paz da nossa consciência, pelas nossas próprias mãos, muitas das vezes, pelos nossos próprios passos. Então, Deus não pode criar um filho onde ele não vai alcançar, não vai encontrar aquela crença onde estava a salvação. Então, mais um exemplo, gente, vamos colocar. Os nossos irmãos lá em outro país, no Japão, onde não conhecem, não seguem a crença de Jesus. Se nós, cristãos, imaginar que a salvação está apenas em Jesus, no cristianismo, nós estamos excluindo aqueles que não vão conhecer Jesus. Muitas das vezes os índios, os nossos irmãos lá na Índia, então todos esses não conhecem Jesus. Então até mesmo nós, espíritas, ou aqueles que são católicos, mas que creem em Jesus, que seguem as orientações dele, se nós imaginarmos assim, é só Jesus, a gente está excluindo outros irmãos nossos. E não é bem assim. A doutrina espírita ela vem nos esclarecer de maneira bem clara, bem simples, que fora da caridade, aqueles que estão lá no Japão praticam a caridade. Aqueles que estão lá na Índia praticam a caridade. Né? Então, ela não deixa exclusivo a um grupo de pessoas, onde muitas das vezes já foram criados por Deus e não vão encontrar aquele ser onde estava toda a salvação. E ele continua com a leitura. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio de igualdade perante a Deus e de liberdade de consciência. Tendo essa máxima como regra, todos os irmãos são irmãos. Todos os homens são irmãos. E seja qual for a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram um pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação,
eles lançam entre si o anátema, perseguem-se e vivem como os inimigos. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, pois eles acreditam ser reciprocamente condenados e sem a volta. Portanto, esse dogma é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e da lei evangélica. Né? É mesmo dentro de uma mesma família, onde um crê em um Deus, outro crê em outro Deus, ou em crenças diferentes, religiões diferentes, um não dá certo com o outro. A gente vê isso no nosso cotidiano. Um não consegue conviver com o outro apenas pelo fato da pessoa pensar diferente, pela pessoa não gostar daquilo que ela gosta. E muitas vezes a gente joga a maldição sobre essa pessoa, a gente não quer o convívio da pessoa conosco. Olha o quanto que nós somos ainda, infelizmente, bem pequeninos. Né? Isso só um exemplo da religião, mas existem inúmeras ideias que a gente pode colocar dentro do nosso círculo, da nossa convivência. Quando nós estamos nos estádios de futebol, quem gosta de futebol ou quem não gosta, por que as torcidas são separadas, né? Por que existe aquele muro enorme entre uma torcida e outra, ou entre o campo e a torcida? É porque um não consegue viver, consegue torcer, sabendo que outra pessoa está torcendo contra ele. Né? Isso gera brigas, gera discussões, gera violência, até mesmo a morte. Né? Olha como nós somos pequenos, né? Só porque uma pessoa gosta de outra coisa que eu não gosto, eu não aceito. Então, é algo que nós devemos parar todos os dias. Nós temos que parar, pensar, refletir. De que maneira eu estou levando a minha vida? Como eu estou vivendo? Como eu estou no meu trabalho? Será que realmente eu estou praticando a caridade? Não adianta só eu ir numa casa de oração, como nós já dissemos. Como eu estou tratando aquele que é inferior a mim? No exemplo, em algum cargo. Como que é meu trato com ele? Como que eu trato as pessoas que servem a mim de alguma maneira? Quando eu vou ao supermercado, de que maneira eu trato aquela pessoa que está no caixa? Quando eu vou numa farmácia, quando eu estou andando na rua, a pessoa que de alguma maneira está trabalhando para que eu possa ter um bom convívio, para que eu possa ter uma qualidade de vida boa. Como eu trato essas pessoas? Onde a sociedade coloca elas como pequenas, como inferiores, né? Como só porque está limpando ou porque está, de alguma maneira, nos fornecendo algo, a sociedade coloca como pequeno. E nós? Sabemos que todos os espíritos são iguais. E até mesmo aquele que aparentemente é pequeno pode ser muito, muito mais superior do que grandes personalidades que a gente pensa que são grandes. Mas a gente só enxerga o por fora. Como que a gente trata essas pessoas? Será que a caridade está sendo colocada em prática? Então, é algo a se pensar, é algo a se colocar em reflexão durante o nosso dia. Ele continua no item 9. Fora da verdade, não há salvação. Também seria o equivalente, né? De fora da igreja não há salvação. Da mesma forma, exclusivista, pois não há uma única seita que não pretende ter o privilégio da verdade, né? Quem não quer ter o privilégio da verdade? A verdade está comigo. A verdade está aqui. Por que a gente quer dizer que está aqui? Porque estando aqui, muitas pessoas vão querer estar com a gente. Isso é natural. A verdade está aqui. Então, muitas pessoas vão nos procurar. Vão nos assistir para que, imaginando que se aquilo realmente for verdade, eu estou no caminho certo. Só que imaginando isso, a gente deixa de lembrar das outras pessoas, porque nós somos egoístas. Nós somos ainda, infelizmente, há o egoísmo em nós. A gente pensa em nós, primeiramente. A gente coloca como medida os lucros e todos os benefícios daquelas ações nossas. Então, eu estou bem, eu estou no caminho certo. Mas nós esquecemos daquelas pessoas que nem vão enxergar o caminho, as pessoas que ainda, de alguma maneira, são cegas. E a gente deixa elas para lá, nós somos indiferentes. E não é dessa maneira. Nós temos que olhar para todos os lados, inclusive para trás, ver aqueles que estão passando pelo caminho onde nós passamos. Ajudar com a nossa experiência de vida. Foi o que Jesus fez. Jesus não foi criado especial.
privilegiado com todas as suas virtudes. Não. Ele passou pelos mesmos caminhos que nós estamos passando. Mas com sua experiência, veio, né, trouxe para a gente, ó, meu filho, por favor, não passe por esse caminho, porque se você passar por esse caminho, você vai ser infeliz. Você vai cair num buraco. Há um perigo ali. Passa por aqui. E, infelizmente, a gente não escuta o conselho de alguém experiente, né? A gente não dá importância, né? A gente quer ouvir, muitas das vezes, aqueles que nos trazem um benefício, primeiramente, um benefício quase que espontâneo, né? Porque se Jesus nos aconselhou a sermos humildes, a sermos pacíficos, um exemplo, as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Vamos colocar como exemplo essa bem-aventurança. Aquele que é misericordioso, ele perdoa, ele é indulgente, ele compreende o próximo. Por ser assim, com certeza ele vai ser julgado por as pessoas ao seu redor. Nossa, mas que pessoa boba, né? A pessoa falando disso dele e ele abaixou a cabeça ou foi embora, não quis intriga. Ele vai ser julgado por muitas e muitas pessoas, até mesmo pela pessoa que vive com ele, do seu relacionamento, ou até mesmo dos seus familiares mais próximos, ele vai ser julgado. Só que é o caminho mais correto para a gente alcançar essa felicidade, porque ele é feliz. Aquele que não briga com o próximo, aquele que perdoa, ele é feliz, muito mais feliz, com certeza, do que aquele que quer causar mais dor ao próximo, que deseja vingança, que planeja vingança contra o próximo. Isso é natural e bem simples de a gente entender. Bem-aventurados aqueles que são pacíficos, que são brandos. Essa pessoa não será feliz? Com certeza ela será feliz, né? Então é um caminho que nós devemos colocar como conduta do nosso dia, hábito mesmo. Ao acordar, já agradecer a Deus pelo dia, buscar o agradecimento pela oportunidade de servir, mesmo qual seja o trabalho que a gente tenha naquele dia. Se a gente vai ficar em casa, agradeça pela oportunidade de estar em casa e ser útil nos afazeres domésticos. Então, são pequenas e pequenas coisas que a gente não dá importância. Infelizmente, a gente não dá importância. A gente quer dar importância a coisas grandes, onde muitas das vezes não está o sentimento de caridade, está o sentimento de vaidade, de ser visto, de receber aplausos. Ah, ele está lá no centro do João. E o centro do João recebe muitas pessoas. Então, deixa eu ir lá e fazer algo para que as pessoas apareçam. E não há caridade nisso, infelizmente, né? A caridade, às vezes, a gente até pede para que a pessoa não se envadeça, né? Não coloque aquilo como ele ser melhor que os demais. Qual é o homem que pode gabar-se, né, de possuir a verdade inteiramente? Uma vez que o círculo de conhecimentos cresce sem cessar e as ideias, elas retificam-se a cada dia, né? A gente não pode dizer que a verdade está comigo, ou está com ele, ou que está com você. Não está. Cada dia a verdade, ela vai, de alguma maneira, ela vai se transformando, né? A gente não compreende ainda o que é a verdade, né? Hoje, quem imaginaria que teríamos uma pandemia, de repente, assim, né? Uma situação dessa, né? E quem imaginaria de que maneira nós iríamos conviver com isso? Nós não imaginaríamos isso. Às vezes a gente nem estava preparado para isso. E como nós estamos lidando com isso, né? De que maneira nós estamos passando por isso? Estamos sendo caridosos? Nossa, mas tem como ser caridoso até mesmo dentro de casa? Lógico. De que maneira a gente emana os nossos pensamentos, as nossas preces, né? De que maneira a gente lembra daqueles que estão sofrendo? Enquanto nós aqui estamos no conforto, estamos aqui tranquilos, existem inúmeras pessoas passando por aflições realmente, situações difíceis, e a gente às vezes nem lembra delas. Não é que nós temos que ter o dia só para lembrar dessas coisas difíceis, ruins. Não, mas pelo menos ao acordar, emanar forças, coragem, para que essas pessoas possam passar por esse sofrimento aprendendo algo, crescendo com isso.
Hoje são elas, amanhã pode ser a gente, pode ser eu, amanhã eu posso estar passando por uma aflição, hoje mesmo, né? Então, são situações que a gente deixa passar, que a gente pensa primeiramente só em nós. Nós somos também orgulhosos, né, de imaginar que nunca passaremos por problemas, nunca a gente vai passar por uma dificuldade. Ah, eu estou bem aqui eu estou tranquilo, eu estou protegido. Olha o quanto que o orgulho faz com que a gente seja até bobo. Então, a ser colocada como prioridade na nossa vida. Enxergar a caridade nas coisas pequenas do dia a dia. E ele leva para o final. A verdade absoluta, ela não é partilhada senão pelos espíritos de mais elevada ordem. E a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado saber tudo. A gente não pode saber tudo. Nós ainda estamos numa de sofrimentos, de provas. Um espírito ainda que deve muito, como o Walter colocou no começo, como que eu, que devo muito, como que eu vou saber toda a verdade? Isso não há mérito para isso. Eu não tenho mérito para reconhecer toda a verdade. Com certeza eu conheço uma parcela dela, pequena, assim como você, assim como também quem está assistindo, só que às vezes a gente nem pensa que aquilo é verdade, né? No livro dos Espíritos há um questionamento por isso. Onde está toda a verdade? E às vezes a gente pensa que está num livro ou está numa religião, né? Infelizmente, como a gente está tratando aqui hoje, mas não, ela está em nós, na nossa consciência. Só que pela nossa inferioridade, a gente não consegue enxergá-la ou colocar ela como aquele caminho, né? A verdade está aqui, mas a gente não consegue de alguma maneira moldá-la ou a gente perceba que dia após dia a gente vai construindo o nosso caminho correto. A gente não consegue, porque nós somos inferiores. Mas se a gente começar, já é um passo a menos, já é um tempo a menos perdido. Mas se a gente deixar para lá, se a gente imaginar que só indo no lugar tudo está resolvido, que só fazendo isso tudo está resolvido, é uma coisa que hoje, infelizmente, a gente vê muito. Vamos colocar como exclusivo aqui na doutrina espírita. Quantos e quantos irmãos nossos pensam que apenas indo num centro espírita, recebendo o passe, bebendo a água frutificada, ou só de estar lá, já estão protegidos, que nada de mal vai acontecer. Isso é errôneo. Não é esse o caminho que a doutrina espírita nos aconselha. Ela nos aconselha ao estudo, à reflexão individual, à procura da sua melhora enquanto espírito. Ela não nos pede para que apenas a gente vá até um centro espírita e apenas sente lá e pronto. Ou que a gente beba água fluidificada, né? Como o nosso irmão Jorge ontem, eu assistindo o comentário dele, ele nos disse de maneira bem importante, né? Os nossos problemas estão, nós que causamos ele. Então, passando pelos nossos próprios problemas, nossas próprias aflições, que são atuais, imaginando que é só ir lá no centro espírita e beber uma água frutificada, que aquele problema vai se resolver, ele não vai se resolver. É importantíssimo, é primordial com que a gente reflita sobre a nossa conduta. Eu, Estevão, como eu estou sendo no meu dia? Se eu estou passando por uma dificuldade, eu tenho que buscar a causa, a raiz daquilo. Não, de alguma maneira, tentar eliminar aquilo. Às vezes aquilo é até bom para mim, mas eu tenho que buscar a causa para que eu possa modificar talvez uma conduta boba minha, que eu deixo passar no meu dia a dia. Mas não, a gente quer tudo de pronto. Tudo tem que ser nas nossas mãos. Aí, de maneira, a gente vai lá no centro, por favor, me dê um passo, eu estou passando por uma aflição, estou passando por um problema grande para resolver. Não vai resolver, né? Vai ajudar. Talvez venha aquela intuição para que aquela pessoa modifique a sua conduta, mas que 100% não, né? Então é importantíssimo essa reflexão individual de cada um. Se Deus tivesse instituído a posse da verdade absoluta, né, como a condição expressa da felicidade futura, isso equivalaria a um decreto de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo em sua acepção mais ampla, ela pode ser praticada por cada um.
Olha que maneira bem simples. Se Deus tivesse colocado como condição de felicidade futura a gente ter a verdade, Deus estaria excluindo uma grande parcela dos seus próprios filhos. Ele estaria criando filhos para serem perdidos. Enquanto que a caridade não. A caridade está em todas as nossas ações, em todas as partes. Nós temos oportunidades de ser caridosos a todo momento, né? Então, ele não exclui ninguém. Ele abre os braços para todos, né? Então, já é uma maneira bem diferente de enxergar a vida. Não mais aquele Deus injusto, imparcial, ou um Deus que vai castigar teus filhos. Não, nada disso. É um Deus bondoso realmente. É um Deus justo. A caridade está aí para todos nós. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que é possível salvar-se, seja qual for a sua crença, olha como que nos traz um alento e um consolo muito grande. Admitindo de que maneira seja a tua crença, independente do que você acredita. Desde que se observe a lei de Deus, não diz que fora do Espiritismo não há salvação. Em nenhum momento isso é dito. Se nós estivermos em algum local, em algum centro espírita, e alguém dizer, se você não fizer parte aqui dessa casa, ou se você não estiver no espiritismo, você está perdido. É o nosso papel, é o nosso dever corrigi-lo. E, de alguma maneira, esclarecer. De nenhuma maneira a doutrina espírita ela nos chama a isso, né? Ela diz que fora da caridade não há salvação. E como ele não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em vez de unir e perpetuaria o antagonismo, né? Em vez de colocar todos como irmãos, através da fraternidade, através da igualdade, muitas das vezes, até mesmo nós espíritas, dependendo da nossa conduta, a gente exclui os demais, a gente deixa de lado as outras pessoas. E estamos errando, estamos deixando de praticar a caridade. Eu busquei também, para finalizar aqui a nossa conversa, Walter, no Livro dos Espíritos. Eu vou ler duas questões e consequentemente, duas respostas, para que nós possamos cair num entendimento ainda maior. Tá lá no livro 3, no capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. E a pergunta é 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? O que realmente significa caridade? E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí eu faço uma pergunta particular. Quem não pode fazer isso? Se você é negro, você pode fazer isso. Se você é branco, você pode fazer isso. Se você tem uma opção sexual diferente do que o seu corpo te traz, você pode fazer isso. Se você é lá da Ásia, você pode fazer isso. Aqui ele não exclui ninguém. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Todos nós estamos nesse caminho. Todos nós podemos praticar isso. E Kardec ele traz uma explicação ainda mais ampla. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Quer amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que ao alcance e que gostaríamos de que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos nossos semelhantes, quer que nos sejam inferiores, os nossos iguais ou os nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos a necessidade dela. E proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariando a que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa é rica, se apresenta, tem-se por 1000 atenções, 1000 amabilidades.
No entanto, se ela é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais a sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar, antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Né? Esse é aquele verdadeiramente pessoa de bem, que está buscando ser uma pessoa boa. Em vez de ele humilhar mais ainda de jogar a pessoa mais para o chão, ele é uma pessoa otimista, ele quer dar um bom ânimo para aquela pessoa. Né? Quantas vezes um bom dia resolve, ajuda aquela pessoa que está passando por uma situação difícil? Então, faz-se necessário com que nós tenhamos na nossa consciência que pequenas palavras, pequenos gestos, ou até mesmo o ato do silêncio, de ouvir a outra pessoa, é tão grandioso quanto muitas das vezes a gente dar algo que esteja sobrando na nossa casa ou no nosso bolso, né, através da esmola. Então, às vezes, com certeza, é muito mais meritório para nós ajudar dessa maneira, com os nossos sentimentos, com aquilo que nós temos, né? Porque fora da caridade não há salvação. Fora da doçura não há salvação. Fora da boa educação não há salvação. Fora do respeito não haverá salvação, né? Fora do perdão não haverá salvação. Fora da compreensão, da resignação, a caridade engloba tudo. Por englobar tudo, e nós estamos dentro desse tudo. Nosso cotidiano está nisso daí. E para finalizar, eu vou ler a pergunta do capítulo 12, que fala sobre a perfeição moral e as virtudes e os vícios. Pergunta de 893. Qual que é a mais meritória de todas as virtudes? Né? Já que nós estamos falando de caridade, qual que é a mais meritória dessas virtudes? E a resposta vem assim: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Resume tudo aquilo que nós dissemos no dia de hoje, né? Quantos de nós nos resistimos quando vem uma má tendência? Ou quantos de nós nos deixamos levar por aquela má tendência? Se hoje eu estou numa situação e, sem querer, aparece um momento de discussão contra um colega de trabalho ou dentro de casa com a pessoa que tem um relacionamento com a gente, e instintivamente vem aquela sensação de a gente responder à altura e, às vezes, respondendo através de uma palavra que vai humilhar a outra pessoa. Ou vai nos puxar à memória algo que ela fez de ruim no passado e a gente vai jogar na cara dela. Para que realmente a gente deixe a pessoa para baixo, humilhe. Quem de nós, quando vem esse pensamento, a gente resiste e não deixe com que isso saia da nossa boca ou dos nossos gestos, né? Às vezes a gente não faz isso, a gente deixa com que isso faça. A caridade está até mesmo nisso, né? Em poder resistir contra aquilo de mal que vem dentro de nós, que a gente carrega, e evita, né? Não faz com que aquilo passe para frente. Então, que nós possamos, de uma maneira bem clara, bem simples, a vida ela não é complicada, somos nós que complicamos ela, né? De uma maneira bem simples, enxergar a caridade a todos os momentos da nossa vida. E ter como base, realmente, que fora dela não há outro caminho. Nós temos que realmente nos abraçar a ela, abraçar o próximo, né? Não no sentido fisicamente mesmo. E sem isso, nós estaríamos de braços cruzados e não haveria progresso. E nós precisamos do próximo, precisamos do convívio com as pessoas para que a gente cresça. Tá? Então é isso, Walter, pode continuar. Vamos então, neste momento, passar a segunda parte do nosso evangelho, do nosso culto,
momento em que vamos elevar a Deus nossos corações, nossas preces, nossos pensamentos, pedindo pela fluidificação de nossas águas, que sejam depositadas nela, de acordo com as nossas necessidades, os remédios para o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Que Deus Pai possa nos abençoar, nos iluminar, despejando nessas águas, através da fluidificação, da energia, aquilo necessário a nos limpar de nossas mazelas, de nossas imperfeições, trazendo a nós o equilíbrio necessário para que possamos enfrentar as nossas dificuldades diante das provações. E pedimos, Pai, para que estas bênçãos cheguem a todas as águas, levando a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, este alento, este bálsamo, este remédio. Queridos e amados irmãos, vamos com a sua fé, com as suas vibrações, o somatório de todas as nossas boas energias, com o amparo de Deus Pai Todo-Poderoso, levar a todos aqueles que necessitam o passe. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos que nos conceda a oportunidade de trabalharmos em favor de nossos irmãos, que nos conceda o amparo para que possamos levar a todos eles um pouco das suas bênçãos, da sua luz, juntamente com as nossas boas energias. Vamos, então, ao encontro daqueles nossos irmãos que estão nas cadeias penitenciárias, nos hospitais, nas creches, asilos, orfanatos, manicômios e hospícios. Que possamos levar a todos, Pai, as nossas boas energias e as suas bênçãos. Quem quer que seja, sejam os doentes ou aqueles que estão a trabalho, dedicando-se à saúde, ao conforto, ao restabelecimento, à reeducação daqueles nossos irmãos. Vamos também de encontro àqueles que não possuem um lar, que estão jogados pelas ruas à margem da sociedade, aqueles que estão enfrentando o desemprego, as crises econômicas, aqueles que estão passando por necessidade, pela fome, pela sede, aqueles que estão enfrentando o frio, o calor, aqueles que estão enfrentando as intempéries da natureza, aqueles que estão sendo vítimas de guerras, de opressões políticas, de tiranias, aqueles que estão sendo obsidiados e também os obsessores. Aqueles, Pai, que estão enfrentando as questões com os corações cheios de ódio, de rancor, de ira, de mágoa, que se encontram desistidos de sua fé própria, que se encontram tristes, se sentindo esquecidos por aqueles, Pai, que têm o poder da responsabilidade política em suas mãos, para que possam agir em favor da caridade para com o próximo. Vamos lembrar daqueles, Pai, que partiram antes de nós em retorno à paz espiritual, principalmente aqueles que partiram através do suicídio. Vamos lembrar de todas aquelas famílias que perderam o contato físico com seus entes queridos. Vamos pedir por aqueles que estão devotados ao vício, aqueles que estão devotados às más inclinações, aos maus pensamentos. Recebam todos estes suas bênçãos, Pai, as nossas boas energias. Vamos pedir por aqueles que estão enfrentando a depressão, aqueles que estão flertando com a possibilidade de atentar contra as suas próprias vidas. Vamos pedir por aqueles nossos amigos, companheiros do trabalho, do estudo, companheiros de ideal, aqueles com os quais temos a oportunidade da reencarnação, os nossos entes queridos, onde quer que estejam. Vamos pedir por todos aqueles nossos irmãos que nos rogam preces, por aqueles que estão em seus leitos de dor, onde quer que sejam, aqueles que estão zelando destes nossos irmãos. Vamos pedir por aqueles com os quais ainda não tivemos
a oportunidade, o entendimento de conceder o perdão ou pedir perdão. Vamos pedir, Pai, principalmente por nós, para que possamos nos melhorar, para que possamos ser dignos de um lugar junto de Ti. E vamos, neste momento, então, elevar os nossos pensamentos, as nossas preces, os nossos agradecimentos a Ti, enquanto recebemos o passe. Queridos e amados irmãos, é com muito amor, com muita satisfação, a todos vocês pela participação, pelas doações energéticas, pelas vibrações. Gostaríamos também de poder agradecer a toda a espiritualidade que é a dona deste trabalho, aqueles nossos irmãos que de lá, da espiritualidade, coordenam, nos ajudam, os nossos espíritos protetores, anjos da guarda, que nos permitam sempre energias e forças necessárias para continuarmos com este trabalho de amor. Gostaríamos de agradecer ao Estevam pela oportunidade de ter ouvido tão bela explanação, tão belas palavras, que Deus lhe proporcione o pagamento, a recompensa. Muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Eu vou fazer a prece de encerramento. Eu gosto de encerrar com a prece de Cáritas. Não, só agradecer mesmo mais uma vez o convite, tá, Walter? E pode, por favor, finalizar aí. Você pode ter certeza que nós vamos te buscar mais vezes para participar conosco. Foi muito produtivo, adoramos, te agradecemos de coração. Muito obrigado. Vamos então encerrar. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa tenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês, principalmente você, Estevam. Muito obrigado. Obrigado a você, Walter. Tenha um bom dia. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã teremos a participação do nosso irmão lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Uberaba, o Norberto. Muito obrigado. Paz. Até mais.